E sobre Previdência, a gente conversa, é claro, com o Dr. Rafael Oliveira, que está sempre com a gente aqui, né, no Tati Repórter. E, aliás, toda a programação da Tati, né, Dr. Rafael? Seja bem-vindo. Bom dia a todos vocês, né? Bom dia. Bom dia, Gleice, bom dia, Fer. Hoje eu estou muito bem acompanhado, né, gente? Duas mulheres bonitas, Boa. inteligentes. Vamos falar de Previdência um pouquinho, que acho que é muito importante. Obrigada, doutor. Vários assuntos durante a semana, né? Principalmente com relação ao novo ministro, o Lupe, ministro da Previdência. E tivemos alguns bafafás aí, viu, Fer? E acho que eu queria explicar isso para vocês também. Tá certo. Vamos começar falando sobre a separação dos dois ministérios, né? A gente falou mais cedo que o ministério, que era o Ministério do Trabalho e Previdência, que eles estavam juntos desde 2019 e eles agora estão separados. Então, a gente tem o ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, do PT, e a gente tem o Carlos Lupe, que é do PDT, né, que fica na Previdência. Essa mudança, essa separação, o que você achou? É boa? É importantíssima, né? Na verdade, no governo passado sempre houve a separação do Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência Social. Isso eu digo porque são pastas diferentes. Apesar do tema ser um tema praticamente que interliga uma coisa com outra, o trabalho com a Previdência Social, porque você trabalha para conseguir aposentar e vice-versa. Porém, tem que ser feitos estudos diferentes. Uma coisa é você ter o Ministério do Trabalho, aonde se pretende se revogar parte da reforma trabalhista, e outra coisa é o Ministério da Previdência Social, aonde também existe uma promessa de campanha, viu, Fer e Gleice? Promessa do então presidente Lula, isso é fato, de se fazer uma nova reforma previdenciária, né, devolvendo, retornando o direito daquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar para que consigam se aposentar. Então, recentemente, né, o Lupe deu uma declaração dizendo que faria um estudo para se ter uma reforma previdenciária. Houve aí um contratempo, né, entre um outro ministro que, diga-se de passagem, argumentaram que desautorizou o Lupe, o que não é verdade. O que o Lupe disse é que formaria uma comissão, né, de especialistas nesse caso para conseguir se fazer uma reforma previdenciária mais justa. Lembrando a todos vocês que a reforma previdenciária foi aprovada em novembro de 2019 e muito mal feita, né, muito mal feita. Deputados que não tiveram acesso algum, deputados que não tinham conhecimento da Previdência Social, que aprovaram uma Previdência Social goela abaixo, uma reforma previdenciária, ao qual prejudicou muita gente. E criando vários efeitos e reflexos negativos também à Previdência. Porque tem uma base hoje, várias pessoas deixaram de pagar a Previdência Social porque entendem por si que não vão conseguir se aposentar agora. Então pararam de pagar a Previdência simplesmente. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista, né? O MEI e tudo mais. Então, tem vários aspectos na Previdência Social que tem que ser revistas. E, nesse caso, o ministro Lupe está corretíssimo, porque vai tentar, logicamente, fazer uma reforma justa a todos os trabalhadores do país. Deixa eu fazer uma correção, eu falei 2019, é a data da reforma da Previdência. Da reforma da Previdência. Perdão. Vamos falar sobre... São muitos assuntos, né? A Previdência sempre dá rende bastante, né? Exatamente. E a gente falou já em várias entrevistas, várias vezes, sobre a da vida inteira, né? A revisão da vida toda. Da vida toda, que eu acho, assim, fantástico. Eu até comentei com o doutor Rafael quando saiu, eu falei assim, é fantástico, foi uma surpresa para a gente ter sido aprovada e que as pessoas pudessem aí fazer essa revisão. E aí eu queria, doutor Rafael, que você explicasse um pouquinho para a gente de novo o que é a revisão da vida toda, quem tem direito, porque não custa falar e não custa saber, informar as pessoas que é bom para todo mundo. É uma pergunta muito importante, viu, Fer? Porque assim, muita gente acha que a revisão da vida toda ou a revisão da vida inteira é uma revisão que vai beneficiar muita gente. E não é tão simples assim, viu, gente? A revisão da vida toda ela é uma revisão que permite a você aumentar o valor do seu benefício, mas principalmente para aqueles trabalhadores que tinham bons salários antes de 94. Né, porque houve a mudança da lei 94. Então, aqueles que tinham bons salários antes de 94 podem solicitar essa revisão. Isso que é importante esclarecer, mas tem que ser feito um cálculo para ver se compensa fazer ou não. Pessoas que trabalhavam em grandes empresas, grandes indústrias, que na época era o auge, né, das montadoras, dos frigoríficos e tudo mais, e você ganhava bem naquela época, hoje não está assim mais,
você pode até solicitar essa revisão, mas é importantíssimo procurar um advogado especialista, um profissional na área, para que vá fazer o cálculo inicialmente, para saber se compensa fazer a revisão ou não. Lembrando que essa revisão foi votada agora recentemente, o STF já deu favorável. Se você entrar e tiver direito de conseguir esse aumento, você vai ganhar o processo, mas o cálculo é imprescindível. Ontem eu vi uma moça na TV dizendo o seguinte, que dá para se fazer essa revisão na via administrativa no meu INSS, no aplicativo do meu INSS, que é um aplicativo administrativo. Procuramos ontem, não achamos essa opção. Então, essa informação de que existe no próprio aplicativo do meu INSS já a opção de solicitar a revisão pelo INSS não consta no sistema ainda. Então, as pessoas podem solicitar judicialmente, inicialmente, para conseguir essa revisão. Na via administrativa não tem nada ainda no sistema previdenciário, pelo menos até agora, que dê a opção de você solicitar a revisão da vida toda no próprio sistema. Até porque tem que fazer conta, tem que ver se vale a pena, né? Como Exatamente, a gente falou antes. Então procura um exatamente. profissional, procura um advogado, você tem que entrar mesmo, né? Tem que ser no judiciário, não tem jeito, que seja bem orientado, né? Porque assim, você ter um advogado especializado na área é fundamental. E fazer o cálculo também é fundamental. Porque assim, o benefício não vai ser reduzido, mas porém você pode entrar com um processo judicial e demorar anos e anos e depois você não ganhar esse processo. E uma ação que praticamente está ganha, né? Mas, enfim, é assim. Bom, doutor Rafael, esse começo de ano é um começo de ano. Eu sempre falo, a gente tem que fazer planos, né? Tem que planejar, tem que fazer conta. Então, tem muita gente que quer saber valor de benefício, data de benefício, tudo isso. Tudo isso fica disponível na internet também, né? Mas, por exemplo, o BPC. O BPC para 2023, como é que é? Qual é o valor que vai ser pago em janeiro? Como é que é calendário? Muito, muito importante, viu, Fer? Inclusive, ontem eu vi BPC 2023, eu vi antecipação de 13º para 2023. Então, quer dizer, tem muita matéria nova surgindo, mas não se sabe de fato se isso vai acontecer ou não. O BPC para 2023, a projeção de pagamento começa agora em janeiro, logicamente, mas o salário mínimo atualizado, que é R$ 1.320, ele começa a ser pago apenas em fevereiro para as pessoas. Então, agora em janeiro você vai receber o salário normal ainda, e a partir de fevereiro já começam a pagar você, né, R$ 1.320 para o benefício assistencial ao idoso ou para o benefício assistencial ao deficiente. Essa é a grande diferença. Tem muita gente que pergunta, doutor, mas não tem que receber em janeiro? Não, porque janeiro se refere a dezembro, ao pagamento de dezembro, então você está recebendo em dezembro, em janeiro. Então, a partir de fevereiro, você passa a receber R$ 1.320 para o BPC. É uma notícia nova. E com relação ao 13º salário, antecipação, vi notícia ontem também, tem muita coisa. A primeira coisa que eu vi, Fer, antecipação do 13º para 2023. Todo mundo clicando. Mas a matéria, na verdade, apenas passava a informação de que poderia haver antecipação. Creio que esse ano não deve haver antecipação, porque não tem pandemia, graças a Deus, e os pagamentos vão continuar na sua normalidade, que são feitos no final do ano. Doutor Rafael, eu estava vendo aqui as mensagens enquanto o senhor estava falando, e assim, tem algumas perguntas, eu vou falar mesmo, o senhor já falando sobre isso, mas eu vou registrar a participação, por exemplo, do Ricardo Cesário, né? Ele fala que essa medida, pergunta, né, se essa medida da revisão da vida toda terá reflexo aos novos pedidos de aposentadoria. E a Previdência vai passar a reconhecer todas as contribuições no pedido da aposentadoria, para quem está pedindo aposentadoria agora? Uma pergunta excepcional do Cesário, e ele sempre é participativo. Ele é inteligente, as perguntas são assim, técnicas realmente. Essa medida ela vale para todos os benefícios, inicialmente. As pessoas têm a confusão de achar que vale só para quem é aposentado por tempo de contribuição. Ela vale para você que é aposentado pela aposentadoria especial, ela vale para você que é aposentado por invalidez, ela vale para você também que recebe um benefício de auxílio-doença. Ela vale para aquele que é aposentado por idade rural, ela vale para todos, sem qualquer exceção. A pergunta que ele faz é muito importante também. O que ele quer saber de fato é se vai valer só para aquelas pessoas que já estão aposentadas. Mas e se eu estou prestes a me aposentar? Eu posso solicitar essa inclusão dos valores anteriores ao 94? Eu posso sim, porque não tem nada que impeça. Se o tribunal já deu favorável, o STF, dizendo que os aposentados e pensionistas, que também têm direito, podem solicitar essa revisão, por que eu que vou me aposentar não posso solicitar? Eu posso solicitar sim, inclusive antes de aposentar.
para que seja incluído no cálculo do valor do meu benefício as contribuições anteriores a 94, o que é muito importante. E aí, você que já está planejando em se aposentar, você já faz o cálculo vendo se vale a pena, né? Exatamente. Vou me aposentar, vou fazer o cálculo com as contribuições anteriores a 94 também. Para quê? Para me aposentar já com o valor integral. Para que eu não tenha que me aposentar e depois de aposentado solicitar de novo uma revisão. O que vai demorar mais ainda, né? A gente tem outras perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Matheus Jesus de Freitas Gomes, ele pergunta assim: doutor Rafael, eu sou PCD e tenho direito ao PIS. Eu trabalho na farmácia já faz um ano. Ele está perguntando, né? Se ele tem direito ao PIS, você sabe responder? Tem normalmente. Tá? Ele é a pessoa com deficiência, tá? A pessoa confunde PCD com BPC. BPC é o benefício assistencial e o PCD é a pessoa com deficiência. Tem direito sim, não tem nada que impeça ele. Inclusive, já saiu a tabela de 2023 e pode solicitar sem qualquer problema o PIS para estar recebendo. Nossa, muita gente perguntando, doutor. Vai ser difícil a gente sair Vamos do lugar aqui Estou hoje. à disposição hoje, viu, gente? Você quer falar? Vai, pode falar. Pode falar. Chegou mais perguntas aqui, bom dia a todos. Pode trocar aposentadoria por contribuição por invalidez? Pode solicitar sim a troca desses benefícios. Atualmente não está compensando, porque atualmente a tempo de contribuição paga mais do que a invalidez. Antes da reforma da Previdência era o inverso, a invalidez pagava mais do que a tempo de contribuição. Pode sim, desde que exista um processo judicial anterior de invalidez ao qual você ganhou esse processo e vai agora conseguir aposentar por invalidez. Vamos supor, doutor, me aposentei por tempo de contribuição na via administrativa, agora eu quero me aposentar por invalidez. Posso efetuar a troca? Nesse caso, não. Se você pode fazer a troca se existir uma determinação judicial anterior a isso. Aí pode solicitar sem qualquer problema. Mas em termos de vantagem, a tempo de contribuição compensa. E a outra vantagem da tempo de contribuição depois, uma vez aposentado, você não perde mais. A invalidez, aposentei, corro o risco de passar pelo pente fino do governo federal e ter benefício cortado. A dona Heloísa, da Vila Tibério, mandou o seguinte: quanto tempo demora essa revisão da vida toda? Mandar um abraço à dona Heloísa, o pessoal da Vila Tibério também. A revisão demora, em média, de 6 a 1 ano. Creio que vai ser mais rápido, porque a revisão da vida toda já foi julgada pelo STF. Então, a tendência é o INSS não recorrer. E a tendência também seria o próprio INSS de praxe fazer as revisões, coisa que não vai acontecer. Né? Mas, enfim, eu oriento ela a procurar um advogado especializado na área e entrar com esse tipo de revisão. Bom, tem mais aqui, doutora, eu tenho 15 anos, tempo de 15 anos, mas tem 60 anos de idade. Preciso continuar contribuindo? Maria Inês. Ela tem 15 anos e 60 anos de idade. É importante continuar contribuindo, porque ela não precisa de pagar mais para ela se aposentar por idade. Para ela se aposentar por idade, ela vai precisar de 62 anos para conseguir se aposentar. Mas, e 15 anos de contribuição, ela já tem uns 15 anos. O grande problema é se nesse transcorrer, até ela chegar na idade dela e ela se adoentar, ela não vai estar pagando no INSS. Então, ela não receberia um auxílio-doença ou até se aposentaria por invalidez. Então, é importante estar pagando o sistema previdenciário para ter a qualidade de segurado e ter uma garantia de recebimento de benefício, né? Doutor Rafael, agora esse assunto muito me interessa. Maria Inês despertou em mim, entendeu? Uma curiosidade. Eu preciso fazer conta, né? Você chega uma idade, você começa a fazer conta. E assim, eu acho muito legal você ter um especialista para te ajudar a te orientar nisso aqui. Aposenta por idade, aposenta por invalidez, aposenta por tempo de serviço. Qual é a melhor opção? E isso, gente, não é para fazer depois que você já tem idade para se aposentar, não. Você tem que fazer antes, né? Porque a gente fica na expectativa. É que o senhor é novo, né, doutor Rafael? Mas quando a gente vai ficando mais velho, jovem, você vai ficando mais velho, você já começa a planejar tudo que você vai fazer quando for se aposentar. Então, assim, eu queria saber quando é que é essa hora que você para e fala assim, bom, eu não sei se é com 60, 55, não sei com que idade. Você para e pensa assim, tá, eu posso me aposentar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, por idade, mas vou pensar assim, será que vale a pena? Quando é que eu tenho que parar para pensar nisso? Depende muito de caso a caso, né, Fer? Depende de pessoa para pessoa, de tempo de contribuição de uma pessoa para outra. Por quê? Por exemplo, uma pessoa lá que tem lá seus 30 anos de contribuição, uma mulher, por exemplo, ela está com lá 54 anos de idade, ela já tem que se planejar, porque ela já tem um tempo de contribuição muito bom feito. E ela pode se aposentar por tempo de contribuição ou até por idade, dependendo do caso. E agora tem pessoas que têm pouco tempo de contribuição. Essa pessoa só vai conseguir se aposentar por idade.
Como é que ela faz o planejamento dela previdenciário? Nesse caso, seria nos últimos 15 anos, porque ela tem que ter pelo menos 15 anos de INSS pago. O ideal, muitas pessoas pensam que na reta final fazer o recolhimento a maior, pagar um pouco a mais. Na verdade, não. É sempre estar recolhendo um valor de benefício previdenciário bom, razoável, para que você consiga ter um valor de benefício bom. A idade específica eu sempre aconselho, de 40 a 50 anos, porque antes disso você não vai pensar. Mas dá para se planejar em cima disso. Eu estou com 40 anos, estou com 50 anos, vamos planejar para conseguir me aposentar aos 65 homem ou 62 anos a mulher. Mas tem pessoas que já têm um tempo de contribuição muito bom. Tem pessoas que se aposentam hoje pelo INSS, porque já tem um tempo de INSS pago, se conseguiram se aposentar pela especial com 47, 48, 50 anos de idade. As pessoas podem se planejar novamente para conseguir se aposentar de novo, mas não pelo INSS, mas pelo sistema previdenciário privado, sistemas de bancos, por exemplo. Então dá para essa pessoa ter 2 aposentadorias, planejar e ter 2 benefícios. É importante. Eu sempre aconselho, fez 40 anos de idade, vou verificar minha vida. Dá para mim fazer agora um cálculo? Com 40? Com 40 anos. Ué, então o senhor tá... Desculpa perguntar. Eu tô com 38. Oi, eu tá na beirinha. Eu falando que não era para ele calcular, Gleice. Ó, para você ter uma base, hoje eu pago 3 previdências. Eu pago a previdência do INSS, eu pago uma previdência de banco privado e pago a previdência da OAB prévia, dos advogados. Vou pagar a minha também, doutor. Caramba. Mas, e todo esse planejamento, gente, depende também de uma reforma previdenciária futura. Sim, né? Sim, é verdade. Porque teve muita gente que poderia estar se aposentando e não vai conseguir mais, que vai ter que esperar a idade mínima de 65 anos. E dá uma raiva, é importante esse acesso à informação. Exatamente. Né, doutor, né, então, dá muita raiva. Mas você acha que vai se aposentar, se planeja, faz, recolhe direitinho e tal, não sei o que e tal. Quando você acha que é a sua vez... Não vai ser mais. Não vai ser mais. Eu tinha clientes que estavam prestes a se aposentar com 50 anos de idade e vão ter que esperar 65 agora. Caramba. Porque mudou a lei para eles, no meio do caminho, no meio do jogo. Então, é bom planejar, mas nem sempre o planejamento ele vai dar certo naquela direção que você quer, porque depende lá de cima de Brasília. Não, mas planejamento é assim mesmo. A gente planeja para dar rumo, mas não é para... Vamos lá, Gleice, o pessoal está participando? Sim, tem áudio aqui. Vamos soltar um áudio, Carlão? A 99211-2125. Manda seu áudio para cá com questões sobre a Previdência para o doutor. Bom dia. Me esclarece uma dúvida para mim. Por que quem recebia o Auxílio Brasil, quando um filho consegue o LOAS, é cortado o benefício? Uma, porque o Auxílio Brasil não pode ser acumulado com o LOAS, ou você recebe o LOAS ou o Auxílio Brasil. Outra informação importante, o Auxílio Brasil hoje é um benefício muito mais restrito. O que eu quero dizer com isso? Menos pessoas recebem o Auxílio Brasil porque pagam um pouco mais. Então, logicamente, o governo restringiu a quantidade de pessoas que vai receber isso. Então, a pessoa tem que ser paupérrima, muito pobre mesmo, para conseguir receber o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil que passa a não se chamar mais Auxílio Brasil, viu, gente? Volta a se chamar Bolsa Família. E a tendência do governo federal é manter os R$600 por mês. Não deve haver aumento do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, mas não dá para acumular. Então, ou recebe o LOAS ou recebe o Auxílio Brasil. Uma porque existe um impedimento legal e outra porque o fato de você receber um LOAS na sua casa, R$1.320, que vai ser o salário mínimo, já te impede, se não houvesse um impedimento legal, de receber o Auxílio Brasil. Porque a renda do Auxílio Brasil é de R$150 por pessoa, R$120 por pessoa, até menos. Tem pessoas que vão receber um Auxílio Brasil que tem que ter R$40, R$50 de renda por cabeça mensal, o que é muito baixo. Então, assim, todo mundo que recebe qualquer benefício previdenciário dentro da sua casa, dificilmente vai conseguir receber um Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. Gleice, vamos lá. Mais. Olha só, a nossa ouvinte, a Nena, mandou mensagem aqui, dizendo o seguinte: doutor, fui dar entrada no INSS e descobri na minha carteira um registro de 20 anos atrás, né? Tem direito, tem como incluir esse registro? Tem como incluir, sim. Se o registro existe na carteira dela, ela pode fazer a inclusão, solicitar a inclusão junto ao INSS. É importantíssimo que o INSS não vai reconhecer isso na via administrativa, porém, essa pessoa vai poder solicitar, através de uma ação judicial, quando solicitar a sua aposentadoria, a inclusão desse tempo de carteira para conseguir se aposentar. É importantíssimo ter 3 testemunhas, de 2 a 3, que comprovam esse trabalho há muitos anos atrás, para conseguir reconhecer esse vínculo. Muitas pessoas falam: doutor, vamos entrar com uma ação trabalhista primeiramente para reconhecer o vínculo, para depois entrar com uma demanda do INSS.
é um caminho também a ser seguido, eu acho importante isso, mas se for entrar com uma ação trabalhista, sempre colocar o INSS no polo passivo também. Não só aquela empresa que não te registrou, mas o INSS também para ter conhecimento e ciência desse registro. Eu vou aproveitar a pergunta da Nena para perguntar uma outra coisa. Eu tenho, olha só, né? Eu me consultando com o doutor Rafael. Rafael, você manda conta para mim. Não, é sério, não, é porque, como jornalista, e a Gleice deve saber disso, a gente tem muitos empregos ao longo da vida e troca muito, porque é da profissão mesmo, a gente anda muito, né? Pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, enfim. Já até sei a sua pergunta, vamos lá. Não, mas é que eu tenho 2 carteiras já preenchidas, para você ter uma ideia. E assim, eu acho muito difícil você juntar toda a documentação, é uma coisa muito burocrática, eu acho, a Previdência, muitas vezes. E às vezes documentos somem, né? Desaparecem, então a gente perde, a empresa fecha, essas coisas. Quando você tem muito tempo, como a Nena falou, né? Um trabalho que era um serviço que era de 20 anos atrás, né? Tem como recuperar essas coisas, não tem problema. Precisa guardar a carteira, porque agora tem até aplicativo, né? Tem o aplicativo da carteira digital também, né? Dá para sim, porque o sistema do INSS hoje ele tem todos os seus vínculos de 70 para cá. Então está tudo registrado. Mas tem pessoas que trabalham na década de 60, por exemplo, que não aparecem no sistema previdenciário. Quando não tiver, e se você perdeu a carteira de trabalho, a orientação é tentar ver se você consegue localizar essa empresa, algum documento, alguma ficha de registro de empregado nesse caso, para conseguir reconhecer esse vínculo. Isso é importantíssimo também. E uma questão importante do jornalismo, aí eu falando para vocês, é que o jornalismo geralmente tem 2 a 3 empregos, né? Trabalha aqui, trabalha ali, e consequentemente registrado em carteira tem de 2 a 3 contribuições. E muitas vezes, Fer, o próprio INSS reconhece só a maior contribuição sua, a menor eles não reconhecem. E dá para juntar as contribuições para elas se somarem. O INSS não faz isso hoje, viu? Aí tem que entrar com uma ação judicial, somar as contribuições para poder aumentar o valor do benefício. Isso é muito importante. Agora fiquei mais esperançosa, Carla. Você viu? Que bom. A Fer tá nova, né? Jovem também. Ela tá nova. E qual que é o seu conselho para quem é mais jovem, está entrando no mercado de trabalho agora, né? Tem vários projetos bacanas. Eu, por exemplo, eu fui menor aprendiz no Banco do Brasil com 14 anos. E então, desde os 14, eu já tive ali minha primeira carteira de trabalho, né? Para os jovens que pensam nessa inserção no mercado de trabalho, qual que é o seu conselho hoje? Qual que é a sua orientação, doutor? Beleza. A primeira orientação é sempre assim, quando você entrar no mercado de trabalho ou entrar registrado em carteira, ou se eu abrir uma empresa para mim como se fosse um MEI, uma pequena empresa, recolher o sistema previdenciário. Muitas pessoas deixam de fazer isso. Não no registro em carteira, porque o registro em carteira ele é obrigatório. Mas eu começo o meu trabalho e deixo de fazer o pagamento previdenciário. Isso vai te afetar lá na frente, quando você vai conseguir se aposentar, ou vai tentar se aposentar. Isso reflete, Gleice, hoje, nos idosos, por exemplo. Tem várias pessoas que são idosas e que deixaram de pagar lá quando eram novos e hoje não conseguem se aposentar porque não tem 15 anos de INSS pago. Isso é importante esclarecer. Eu chamo a atenção para a doméstica, para o pedreiro, para o servente, para aqueles que trabalham na informalidade e que muitas vezes deixam de pagar e hoje não conseguem se aposentar. Pode falar. Você viu que eu estou aqui, né? Eu respiro para falar, né? Mas é o seguinte, é porque a gente já conversou sobre isso, doutor Rafael. Tem muita gente que pensa no INSS para aposentadoria. E eu acho isso, é óbvio, né? Você pensa, como a Gleice falou, desde que você começa a trabalhar. Mas o INSS, na verdade, é um seguro que você faz e que você tem diversos benefícios ao longo da vida, né? Que as pessoas, às vezes, esquecem. É uma aposentadoria, sim, é uma previsão para aposentadoria, mas é também um seguro que você tem ali enquanto você trabalha. Exatamente, porque assim, eu sou novo, agora a Gleice perguntou, eu estou entrando no mercado de trabalho, estou registrado em carteira, ou não, eu estou na informalidade, mas eu quero estar na formalidade, tendo um MEI, por exemplo, uma empresa que estou abrindo. Isso é importante você estar pagando a Previdência Social. Vamos supor que você fique doente, você fica adoentado, você tem família, tem esposa, tem filhos. Se você não puder trabalhar, quem vai custear isso é o INSS. Logicamente que os valores pagos pela Previdência hoje são valores pequenos, né? Infelizmente, tem que se mudar a pirâmide previdenciária. Mas é uma garantia que você tem de que sua família não vai sentir falta do alimento, né? Que é a comida na mesa, na sua falta. É isso. Sim. Aliás, na sua falta, diga-se de passagem, se você faltar e não estiver pagando no INSS, se você uma pessoa vier a falecer, um pai de família, quem é resguardado por isso é a criança e a mãe, o filho e a esposa, pela pensão por morte. Né? Então tem tudo isso. Doutor, chegou uma questão aqui. Doutor Rafael,
eu não vou identificar a pessoa, ela disse o seguinte, pessoa, doutor Rafael, meu patrão está descontando o INSS do meu pagamento, isso pode? Na verdade, é o seguinte, o INSS realmente é descontado do seu pagamento, é normal, faz parte, tá? O que não é descontado é o FGTS, que é o Fundo de Garantia. Mas será que ela quis dizer isso? Pode ser, né? Mas o INSS é descontado do trabalhador, até porque você paga o INSS. É você que paga, não é o seu patrão que paga. O patrão já paga a parte patronal, que é dele. A parte da Previdência Social é recolhido do seu INSS, do seu salário. O FGTS, não, quem paga é o empregador. E é legal falar que os dois pagam, né? Exatamente. O empregador e o empregado. Os dois pagam uma parcela, né? Todo mundo paga a Previdência Social, né? E a Previdência, por exemplo, a Previdência Municipal e Estadual também são pagas pelos servidores. O servidor do Estado paga, o servidor municipal paga. As alíquotas estão maiores agora em razão da reforma previdenciária, né? Mas todo mundo está pagando a Previdência Social. O que é importante esclarecer é que as pessoas pagam para ter um benefício bom lá na frente. O que tem que ser mudado na Previdência, e eu acho que essa é uma das pautas da nova reforma previdenciária, se sair, deve sair, porque é uma promessa do governo federal, realmente fazer aquelas pessoas que recebem muito da Previdência, que é o alto escalão previdenciário, pagar mais a Previdência. Porque essas pessoas pagam muito pouco para aquilo que recebem. Ganham lá seus 15, 20 mil reais por mês, mas não pagaram para isso. Em contrapartida, aqueles que pagaram a vida inteira ganhando de 1 a 2 salários mínimos, que são as pessoas, é a grande maioria da população hoje. 80% ganha só isso. Então tem que ser revisto isso. A Previdência Social tem que ser revista com urgência, a reforma. Agora são 8h33. Já, Gleice, a gente vai ter que encerrar. Então eu ia falar para você, para a gente dar uma adiantada aí nas mensagens, tem bastante coisa. Mandar um bom dia especial lá para o doutor Luiz Pena. Você conhece o doutor Luiz Pena? Ele é criminalista. Já ouvi falar do doutor Luiz Pena, sim. Já? Então ele está falando que... famoso. Ele falou que vai te procurar, viu? Vai te procurar, que ele falou que já está começando a se organizar, quer se aposentar. Minha menina é jovem também, rapaz. É jovem também. Jovem. Tudo jovem. Vamos lá, Gleice. Quem mais está aí para falar para a gente, para mandar mensagem? Tem áudio. Vamos lá, Carlão. 99211-2125. Bom dia, doutor Rafael. É a Solange, tudo bom? Doutor, eu tive uma perícia social na minha casa no dia 1º de dezembro. Até hoje eles não compareceram aqui, assistência social em casa. E eu queria saber, eu estou com 59 anos, se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Eu estou com 28 anos que eu pago a Previdência. Tá, ela teve uma perícia social. O que é perícia social que ela quer dizer? Ela entrou com LOAS, muito provavelmente, pela perícia social ou pela tempo de contribuição ao deficiente. Geralmente se marca a perícia, né, e a assistente social vai na sua casa e ela atrasa um pouco. Creio que ela atrasou em razão do final do ano, né? Nós entramos em recesso, os fóruns dia 15, dia 16, então ela deve agora no começo de janeiro. Ela não tem idade para conseguir se aposentar ainda, está com 28 anos, precisa de mais um pouquinho de tempo para conseguir se aposentar por tempo de serviço. Aliado a isso, tem a idade dela também, que ela pode esperar um pouquinho mais. Por isso que é importante calcular. Talvez se aposentando por idade aos 62, vai receber muito mais do que se aposentando por tempo de contribuição. Tem que avaliar isso depois, logicamente, calculando. É muito difícil, hein? Eu não sei, matemática não é minha praia. É sua, Gleice? Matemática? Não, de forma alguma. Não, eu preciso de uma pessoa especializada para me ajudar, porque a hora que eu sentar para fazer conta, eu tô perdida. Ai. Vamos lá, Gleice, tem mais? Tem mais, bora lá. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Meu nome é Alan Benay. Deixa eu falar para o senhor. Gostaria de saber a respeito da Previdência. Aqueles ex-militares do quartel aí que passaram 10 anos. E qual o direito que a gente tem para... Se a gente recebe esse dinheiro de tempo de serviço. E se na vida agora civil, né, que eu estou agora, se a gente pode já contar com isso também. Se a gente já pode, sei lá, dar uma base de entrada, essas coisas. Eu entendi mais ou menos a pergunta dele, né? Ele pergunta, no caso, se ele disse que estava aposentado ou não? Ele fala, na verdade, daquele... Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Meu nome é Alan Benay. Deixa eu falar para o senhor. Gostaria de saber a respeito da Previdência. Aqueles ex-militares do quartel aí que passaram 10 anos. E qual o direito que a gente tem para... Se a gente recebe esse dinheiro de tempo de serviço. E se na vida agora civil, né, que eu estou agora, se a gente pode já contar com isso também. Como ele fala na vida civil, eu acho que ele deve ter aposentado. Ele quer saber se ele pode solicitar a revisão. O prazo de revisão é de 10 anos. É importante o Alan entender isso, que ele tem que solicitar essa revisão dentro de 10 anos a partir da data que ele se aposenta. Eu me aposentei, passou 10 anos, eu não consigo solicitar mais porque decaiu o meu direito. Isso é importante esclarecer.
Na vida civil, que ele fala na vida civil, ele pode solicitar também uma aposentadoria para ele, ter 2 benefícios, porque um é do militar, né, que ele se aposenta, e o outro é do INSS. Então, se ele continuar pagando, ele pode fazer. É importante esclarecer que ele pode solicitar a revisão também do benefício dele na condição de militar. Não há problema algum. Aliás, vários militares podem solicitar essa revisão. Vários militares estão recebendo a menor os valores do que poderiam estar recebendo nos dias atuais. O cálculo, muitas vezes feito pela SPPrev, que é ao qual eles aposentam se for estadual, é feito de forma errada. Então, tem que se refazer esses cálculos nas contribuições previdenciárias para conseguir fazer essa revisão. Agora são 8h38 já. Doutor Rafael, a gente está chegando ao fim da nossa. Acabou, foi rápido, né? Tem muita mensagem ainda, tem muita gente, né, Gleice, que a gente vai ter que te encaminhar para poder responder, porque é impressionante. Fiquei impressionada, estou impressionada. E fiquei impressionada também, doutor, tem que falar, o senhor entendeu a mensagem do Alan. Não, a gente solta o áudio, o doutor só faz assim, né? Olha assim, aí tá, pá! Sabe tudo, o doutor Rafael. Sinceramente. Porque assim, quando ele fala que ele passa para a vida civil, porque assim, o militar, quando ele se aposenta, ele não... A gente fala aposentar, mas ele fica na reserva, né? Ele está aposentado na reserva. Verdade. Isso, mas aí eu já entendi mais ou menos o que ele quis dizer e assim vai. Tá certo, quem pode, né, Gleice? Quem pode. Depois se eu mandar as perguntas, vocês responderem com o maior prazer do mundo, tá gente. Certo, doutor Rafael, muito obrigada. Eu conversei com o doutor Rafael Oliveira, advogado, especialista em direito previdenciário, que está aí toda semana com a gente, né? Isso aí. E vai estar aqui semana que vem com o Lincoln, se Deus quiser, né, doutor?